Nessa aula, como vocês já estão vendo, nós vamos falar de potencial de repouso. O que é o potencial de repouso? A primeira coisa que a gente tem que falar é em célula, não é? Vou fazer para vocês uma célula aqui que a gente tem que falar e tem que visualizar. Não adianta só falar, nós temos que visualizar. Quando a gente fala em célula, a gente está pensando em basicamente o quê? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem um DNA, né? O princípio de tudo sempre é o DNA. Então a gente vai ter um DNA. Esse DNA vai produzir o quê? Um mRNA, também conhecido como RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai produzir o que a gente chama de proteínas. Essa proteína é o que vai dar início à nossa história de hoje, sobre o nosso potencial de repouso. O que é essa proteína aqui que fica na membrana? Primeiro a gente tem que dar nome para ela. Qual é o nome dela? Primeira coisa que a gente tem que dar é o nome. O nome dela é a NAK+, ATPase, também conhecida como sódio, potássio, ATPase. Ela vai ser responsável por fazer um mecanismo de distribuição, tanto do sódio quanto do potássio. Ou seja, ela vai retirar 3 sódios e ela vai trazer para dentro da célula 2 potássios. Sabendo disso, é o começo desse potencial de ação. Feito isso, o que a célula vai conseguir? Ela vai estabelecer dois ambientes, um ambiente externo e um ambiente interno. No ambiente interno, nós vamos ter o quê? Falando de forma simplificada, é como se ela só tivesse transferido 2 cargas e 3 cargas de sódio e de potássio. Nós vamos fazer uma distribuição para poder visualizar melhor como esse mecanismo, como esse ambiente de cada, o ambiente interno e o ambiente externo, ficaram. Primeiro, a gente vai ter dentro 2 potássio, que cada potássio tem uma carga positiva, não é? E fora dessa célula, nós vamos ter um ambiente que vai ser com 3 sódios, 3 sódios, ou seja, nós vamos ter um sódio, vamos ter outro sódio e vamos ter outro sódio, não é? O primeiro sódio, ele é positivo, o segundo é positivo, o terceiro também é positivo. Esse, a gente conta 1 sódio, 2 sódio, 3 sódio. Eles são iguais a quantas cargas? A 3 mais, não é? Então, fora da célula a gente vai ter 3 mais, ou seja, fora. Dentro dessa célula, 1, 2. Quantos mais a gente vai ter? 2 mais. Dentro. Então, nós vamos ter 3 mais fora e 2 dentro. Dessa maneira, a gente vai ter dentro da célula um ambiente negativo e fora da célula um ambiente positivo. Fazendo a comparação, por quê? Porque dentro da célula a gente tem menos cargas positivas e fora da célula a gente tem mais cargas positivas. Então a gente vai ter um ambiente fora positivo e um ambiente dentro negativo. Dessa forma a gente vai estabelecer o primeiro potencial, fazendo de forma pausada. Ou seja, primeiramente a gente vai ter, desenhando novamente a célula, nós vamos desenhar aquela célula e essa célula vai ter dentro, o que ela vai ter? Vai ter um potencial de menos 5 milivolts, através daquele mecanismo que eu acabei de mostrar para vocês, que vai ser 2 cargas de K+, e 2 cargas de sódio, 3 cargas de sódio. Ou seja, fazendo esse mecanismo, a célula consegue um potencial de 5 milivolts. No entanto, como todos sabem, uma célula em repouso não tem um potencial de menos 5 milivolts. Ela tem um potencial de menos 90 milivolts. Agora, alguns devem estar se perguntando como é que ela chega a esses menos 90 milivolts. Para chegar em menos 90 milivolts, a gente vai ter que continuar essa história. Primeira coisa, novamente, vamos desenhar essa célula e vamos fazer o esquema. Ou seja, está aqui nossa NAK ATPase,
e, ó, NaK até base. E bem aqui tá duas cargas K positivas e 3 sódios saindo da célula, não é? A partir disso, a gente vai ter a continuação. O que vai acontecer? Depois disso, a gente vai ter um acúmulo de K dentro da célula, também conhecido como potássio, e a gente vai ter um acúmulo de Na dentro da célula, fora da célula, não é? Então, a gente vai ter mais sódio fora e mais potássio dentro. Isso vai gerar o quê? Uma alta concentração de sódio fora da célula e uma alta concentração de potássio dentro da célula. Primeiramente, a gente tem que falar do nosso amigo sódio. O que a gente tem que falar? Tá aqui a célula, eu vou diminuir aqui só para poder tornar o esquema mais claro para vocês e também deixar esse esquema mais didático dentro da tela, porque está um pouco ruim. O que a gente vai pensar? Primeiramente, a gente vai desenhar aqui o sódio. Esse sódio, ele vai ter forças atuando sobre ele. A primeira força vai ser a força do gradiente de concentração. O que é isso? A gente vai ter mais sódio fora, que vai querer entrar dentro, ou seja, onde tem mais quer ir para dentro. Onde está apertado, tem muito sódio aqui nessa fora da célula. Então, ele está querendo ir para dentro da célula. Então, ele tem força atuando sobre o sódio para ele entrar dentro da célula. Além dessa força, a gente vai ter outra força. Como eu falei para vocês, fora dessa célula, a gente vai ter um ambiente positivo. E dentro da célula, a gente vai ter um ambiente negativo. Se a gente sabe que o sódio ele é positivo, então quem é positivo se atrai pelo negativo. Então a gente vai ter uma força elétrica também que vai atuar sobre esse sódio. Essa força elétrica vai gerar um gradiente elétrico da mesma forma. Então a gente vai ter duas forças querendo entrar. Então o sódio ele tem tudo para entrar na célula. Por quê? Porque ele tem uma força do gradiente de concentração e uma força do gradiente elétrico para entrar na célula. Só que falta uma coisa. Não basta ele querer entrar. Se eu quero entrar numa casa, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma porta, não é? Da mesma forma, se eu tô em uma casa e eu quero entrar nela, basta eu querer entrar nela? Não basta eu querer entrar nela. Eu preciso de uma porta. E essa porta, além dela, eu preciso que ela esteja aberta, não é? Justamente. Só que se essa porta existe, mas ela está fechada, eu não vou conseguir entrar. Da mesma forma acontece com o sódio. O sódio tem suas portas, que são chamados os canais de sódio. Esses canais de sódio, quando a gente fala em célula em repouso, ou seja, quando a gente fala no estado da célula em repouso, essas portas ou esses canais de sódio estão fechados. Se esses canais estão fechados, esse sódio, independente das forças que atuam sobre ele, não consegue entrar na nossa célula. Se esse sódio não consegue entrar na nossa célula, ele não vai entrar nesse momento que a gente está falando, que é potencial de repouso. Que é o potencial de repouso, não, que é o estado em repouso. Que a gente está falando de algo que vai levar para o potencial de repouso. Até agora a gente tem um potencial de quanto? De menos 5 milivolts, não é? Justamente. E a gente está, através desse mecanismo todo, chegando até o menos 90, que é o que a gente conhece como, geralmente é o potencial que é estabelecido na célula em repouso. E esse potencial, ele é alcançado como? Se o sódio não tem nada a ver com esse potencial, qual é o outro protagonista dessa história? É o nosso potássio. Da mesma forma em que tem forças atuando sobre esse sódio, a gente vai ter forças atuando sobre esse potássio. Que forças vão ser essas? A primeira força que vai atuar, que eu acho que alguns de vocês já sabem, que é o gradiente de concentração. Da mesma forma que tem mais... que tem mais sódio fora da célula, ou mais sódio fora da célula e menos sódio dentro da célula, mesma forma vai acontecer com o potássio. Vai ter mais potássio dentro da célula e menos potássio fora da célula. Onde está apertado, ele vai querer ir para um lugar mais folgado. Se ele não for doido, ele vai querer ir para um lugar mais folgado. Mas nesse caso ele vai querer. Então ele vai querer sair da multidão e vai ir para um lugar mais folgado. Então tá aí, gradiente de concentração. Pronto, ele está querendo ir para fora. Tem força empurrando ele para dentro, para fora. No entanto, diferentemente do sódio, a gente vai ter a mesma força elétrica
que é força elétrica, a gente vai ter o mesmo gradiente elétrico, só que esse gradiente elétrico ele vai apontar para dentro da célula, ou seja, esse sódio, esse potássio, ele é o quê? Ele é positivo, não é? E dentro da célula é o quê? Negativo. Então a gente vai ter uma força que vai atuar para fora e uma força que vai atuar para dentro. Por que essa força atua para dentro? Porque dentro da célula é negativo e esses potássio é positivo. Então a gente vai ter uma atração. Então ele vai dizer, rapaz, não sai daqui não. Tu tá comigo. Tu é negativo, eu sou positivo, a gente tá junto. Só que ele vai querer que fique. No entanto, esse gradiente de concentração vai fazer com que o sódio saia da célula. E esse gradiente e esse potássio vai começar a sair da célula. Quando ele começa a sair da célula, ele vai sair da célula através de quê? Através do que o Radinho tinha falado, através de portas. Essas portas vão estar abertas. Por quê? Porque nesse caso, a gente vai ter o que a gente, assim como a gente falou no caso do sódio, a gente vai ter as portas. No sódio a gente tinha os canais de potássio. Os canais de sódio. No potássio a gente vai ter os canais de potássio. E esses canais vão estar abertos e vão ser muitos canais nesse estado de repouso. Então a gente vai ter muitos canais para esse nosso potássio sair da célula. E esse potássio vai começar a sair da célula. E quando o potássio sai da célula, sai cargas positivas. E esse meio que era negativo fica mais negativo. Bora botar de uma maneira melhor. Ele fica mais negativo. Ele fica mais negativo. Ou seja, então, a gente tinha uma concentração, ou um potencial de quê? De menos 5 milivolts. Aí imagina, começou a sair potássio. Aí ficou menos 10 milivolts, saiu mais potássio. Aí depois saiu mais, menos milivolts, menos 20, depois menos 30 milivolts. Até a gente chegar no que a gente acha, no que a gente sabe que é o potencial de repouso, que é o menos 90 milivolts. Dessa forma, a gente consegue alcançar o menos 90 milivolts, que é o potencial de repouso, que é o potencial em que a célula se encontra quando está em repouso. E esse processo ele dura até o gradiente de concentração. Ele dura até o gradiente de concentração ficar igual ao que? A gradiente elétrico. Como eu falei, esse potássio tinha mais dentro da célula, mais dentro. O que vai acontecer? Ele vai sair. Ele sai até um ponto em que a gente vai ter um gradiente de concentração igual ao gradiente elétrico. Dessa maneira, a gente vai estabelecer um equilíbrio. E nesse equilíbrio, a gente vai estabelecer nosso potencial de repouso. E esse potencial de repouso é menos 90 milivolts.